Que burrice, né? Né? É do sol, evidente. Ou, não sei, do vento, não sei como é que são os ventos, mas sem dúvida nenhuma, se a Eletrosul tivesse no processo, talvez ela levasse para lá a maior usina fotovoltaica do mundo que foi criada ali, do lado. Ali que ela tinha. Entendeu? Então, né? Por que, né? Não aplicar no local que mas precisa? quem é que está fazendo a barragem? É o consórcio das maiores empresas de construção de barragem. Eu acho que eles vão puxar o peixe. Claro, cara, porque o Brasil tem uma grande sabedoria de construir barragens, né? A visão deles é outra, é lucro, né? A nossa É engraçado, É né? lucro, eles sabem fazer barragens. Barragem é uma coisa importante, porque não pode cair, entendeu? É, se cai da perna. E uma caiu ali. Bom, mas o que eu quero dizer é que a questão é essa, mais do mesmo. Eu acho engraçado que hoje mesmo eu estava vendo um videozinho institucional falando de como o Brasil se orgulha de ser hoje um dos poucos países que produz energia maremotriz, né? Aí estava mostrando a usina maremotriz que tem lá no Porto de Pecém, com a boinha flutuante e tudo mais, que já está funcionando e gerando energia. Aí uma ideia dessa, a galera não cara. Como é que pode, Porque a né? tecnologia, mas enfim. Professor, posso só complementar um pouquinho? Sim. Eu pensei também nessa questão da empresa, assim, que o produto talvez tenha que também ter essa estética para se trabalhar a tolerância do diferente, né? Claro. Que é um produto onde os consumidores vão se sentir Se enxergar, valorizados exatamente. e se enxergar. Né? Sem dúvida. Então tem muitas perguntas que tu pode responder e que tu certamente terá sucesso. Um sucesso, né, sustentabilidade ao teu produto. A questão da Maria, eu queria dizer, Maria, que essas tuas questões são realmente muito estimuladoras, porque o dinheiro, porque a violência, eu acredito que aqui cabe esse tipo de questão. Né? Por que nós somos tão bárbaros? E o Morin vai nos colocar isso a partir de um outro pensamento também muito importante que o mundo teve, que foi Marx. Ele vai dizer, o Morin, com todas as letras, que nós estamos na pré-história da evolução da humanidade. Mas, e que o futuro não está garantido, nem que seja ruim ou que seja bom. Nós temos que construir esse futuro. E nós temos que apostar na evolução espiritual da humanidade. E como é que nós vamos fazer avançar essa evolução espiritual da humanidade? Na medida em que nós diminuímos a evolução do ego. Hoje tudo é em função da evolução do ego, não da humanidade. A humanidade é um conceito hoje de 15. A humanidade. Essa ideia de que nós temos um pertencimento na biosfera, um pertencimento espiritual que nos irmana como humanos, isso é uma coisa muito pequenininha ainda. Né? Então nós temos que investir nisso. A transdisciplinaridade, ela é poderosíssima e ela é clara. O compromisso dela é com a evolução espiritual do humano em direção à humanidade. Não é em direção ao ego. Ninguém está dizendo que o ego é ruim, só que, poxa, a gente marcar o mundo inteiro para a evolução do ego, ou seja... Hã? Só do ego. Só do ego, né? Pô, então eu vou ficar rico. Pra quê? Morto. Pra quê? Então vamos produzir arma. Então, quer dizer, tem coisas que quando tu entra na perspectiva da humanidade, do bem e do belo, você começa a ficar meio congestionado com essa trajetória. Ótimo, é sinal que você está no caminho certo. Tá bem? Isso aí é uma resposta para a ideia dele. É isso. Você começa pensando no que você vai ser a sua empresa. Vai ser uma empresa de armas? Por exemplo? De venda de armas? Vai ser de hidroeletricidade ou vai ser de eletricidade eólica? Olha, se tu botar uma empresa e começa por aí, certo? Professor, Sim. posso falar? Claro. No mesmo sentido da questão do Sanders, a gente está discutindo no contexto da sustentabilidade, mas
eu posso falar no mundo de negócio, daí essa ideia bem pequenininha para não falar que não existe. Porque hoje as empresas estão procurando ganhar mais, Claro, sempre. principalmente para os acionistas, né? Até tem um filme que demonstra o que as empresas, como posso falar, causam na sociedade em geral, principalmente as grandes empresas de petroquímicos, e que poluem muitos rios e tudo mais. Mas se a gente for pensar, peraí, eu vou investir, mas eu vou investir com uma concepção de sustentabilidade. Daí, isso já não existe na esfera, entendeu? Daí vai ficar, como posso falar, muito difícil para atender essa necessidade. Sim, mas mais difícil é você ficar sem fazer nada. Aí esse é o equilíbrio, entende? Você me dá o discurso de que, eu conheço muito bem esse teu discurso, de que é difícil. Você, no mundo de hoje, tentar fazer uma empresa com critérios de sustentabilidade, eu concordo contigo. E que as outras empresas estão pensando justamente no lucro. Só que eu falei, é difícil, não é porque ele não vai conseguir. Mas as grandes vão, como posso falar, engolir, tentar fazer mas aí entrar vem, no mesmo. Mas agora, por favor, me escuta. Tudo isso aí é muito difícil. Só que o mais difícil é você permanecer na posição que você está. Pronto. Então esse tipo de argumento, ele desaparece assim suavemente. Certo? Ele desaparece sem criar conflito. Ou seja, quando você se dá conta de que tudo que está ao teu redor é contrário a você, às tuas ideias, mas você se dá conta de que mais difícil é você continuar com as ideias. O problema é teu, não é do mundo, entende? Professor, De repente você vai morrer e não vai mudar. Você tem que estar completando a transformação e ela vai demorar. É que esse discurso ele é um discurso que está com acoplamento estrutural Ao sistema. ao sistema de degradação. E eu te digo hoje que o acoplamento estrutural à sustentabilidade, ele é de uma infinitude. Hoje tu tem para tudo que tu pensar, existe uma rede internacional de sustentabilidade. Se tu queres criar tomate sem agrotóxico, não, tomate não, porque tomate já é pimentão, sabe o pimentão? Sim. Pimentão é a coisa que tem mais agrotóxico aqui na nossa... Se tu quiser criar, produzir pimentão sem agrotóxico, pois já existe uma rede internacional de produtores de pimentão sem agrotóxico. Tem que achar. Entende? Então, a questão é sua. Isso estaria vinculado à ideia da ética? Seria Evidente, da conectividade interna. Porque tu enxerga o Porque mundo. você enxerga. Claro, tu enxerga o mundo a partir das tuas ideias. Se tu tem a ideia de que é impossível, pois é impossível. E de como aquilo afeta você, né? Evidente. E aí vem a questão da sensibilidade. E não dá certo mesmo. Das emoções. Não dá certo. Tu Tá. vai tentar, não vai dar certo. Por quê? Porque tu vai tentar, vai bater nas portas erradas. Você precisa ler muitos livros, evidente, mas tem um do Capra que se chama A Teia da Vida. Eu tenho isso. Esse livro, o Capra, ele vai dizer que a degradação é uma rede. É uma rede. Os solos, esses caras, esses grandes magnatas, eles são tudo comunicados. Só que ele vai dizer que a sustentabilidade também é uma rede, absolutamente em rede. E que tem que manter forte. Você tem que fortalecer qual é a rede que você quer. Aí tem uma parábola, que é a ideia do bom e do mal. Não sei se vocês conhecem. Ah, os dois cachorros? É, dos dois cachorros. É legal. Conta aí. É assim, tinha um dono. Já contou na aula isso aí? Tinha Já contou? Não, tô Conta aí.
Tinha um dono que ele tinha 2 cachorros, né? Um cachorro muito bonzinho, mansinho, e um outro cachorro muito raivoso, mal, mordia todo mundo. Aí, um dia um amigo dele foi passear e daí ele falou assim, eu não sei o que eu faço com esses cachorros aqui. Um é muito mansinho, o outro muito raivoso, gosta de morder todo mundo, minhas visitas. Aí ele falou assim, eu não sei o que eu faço, né? Daí o amigo dele falou assim, mas qual que você está alimentando mais dos dois? Aí fica essa questão. Claro. Quando você acorda de manhã, você tem que saber qual dos 2 cachorros você vai alimentar. O fera ou o cooperativo. E aí o tambor funciona. Sim. Eu aprendi que existem 3 mitos. 3 mitos. Mais é melhor. Aquilo que você falou. Mais. Bom. Não há alternativa, não há outra opção. Vou fazer isso aqui. Não tem outra opção. E o terceiro mito sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas se eu não fizer, o outro vai fazer. A hegemonia mostra que isso é natural. Não. Exato. Eu quero pedir para ti, Leandro, ler o livrinho da Karen Armstrong, para daí mostrar que isso não são mitos, isso que tu falou. Mitos é uma outra coisa, muito mais poderosa, muito mais... O mito construiu o humano, entende? O mito, por exemplo, de que... Eu não me apego à palavra, pode mudar. 3 mentiras. Não. Exatamente. Pode chamar de senso comum, lendas, 3 falácias. qualquer coisa. Armstrong, o que é Armstrong? Karen Armstrong. Você pediu a palavra, depois ele levantou a mão. Sim, eu preciso encaminhar o ensinamento. Paul, fala. Eu ia falar a respeito da pergunta a respeito dessa pedagogia que a gente está estudando aí. Diga. Sobre essa dificuldade que tem para fazer algo diferente, né? Algo diferente, que seja no mundo ou na alguma sociedade onde está acontecendo algumas coisas, está sendo avançado de uma forma talvez errada ou não conforme as que deveriam ser caminhadas. Eu, quando estudando essa ética transdisciplinar, porque a gente tem que desenvolver mais essa ética em nosso pensamento. Porque essa ética que eu estou vendo, aí, com ele, e na verdade, eu peguei isso entre ética e estética, que faço essa relação, mas eu vejo que com essa ética a gente desenvolve estratégia, como está aqui. Exatamente. Porque quando a gente está em uma situação ou a gente não desenvolve uma estratégia para fazer isso, é falta de ética. A gente vê isso também na governança do país. E que está acontecendo bastante coisa errada no país, como bastante saneamento, de degradação ambiental, os problemas que tem, e que na falta de ética que tem nos líderes, ninguém pensa desenvolver uma estratégia para resolver algum desses problemas. Mas isso é falta de ética. E quando essa falta de ética também, eles perdem a estética que eles deveriam ter, como líderes, como governador, como alguém que deveria fazer algo. Todo mundo está olhando eles como um ouro diferente que deveria olhar, porque não desenvolve uma estratégia. Mesmo que todo mundo está fazendo alguma coisa errada, mas eu posso fazer uma coisa diferente, mesmo que seja difícil, mas com a ética que eu tenho fazendo, aí vou pensar para desenvolver estratégia para mudar essa situação. E como você falou, mesmo que só eu pense diferente, mas com as minhas estratégias, posso também pensar. Exatamente. É isso que por isso que eu não acredito em difícil nem em impossível. Exato. Eu acredito na estratégia de vidas para alcançar o objetivo. Excelente. Posso só falar 1 minuto? Tá faladeira hoje, né? Tem dias e dias, né? Não, sem dúvida. Vai. Não, porque essa questão da persistência, principalmente pra gente que lida com questões da sustentabilidade,
o povo, né, nos taxa de ecochatos, né? Por sempre persistir na possibilidade de recuperação, de sustentabilidade, né? Que a gente sempre persiste, insiste e trabalha com isso, porque a gente gosta. A gente tem essa ética. Porque a gente tem essa ética. Claro. Daí eu fico pensando, né, eles ficam pensando, você não vai mudar nada, não sei o quê. Eu tô persistindo na minha ética, que é a ética da sustentabilidade e a ética da preservação. Você tá persistindo na sua, que é a ética da degradação. Então cada um trabalha na sua. E só que eles têm a mania de ficar persistindo, né? Não, porque isso não vai mudar, porque isso não vai mudar. Então eu falo, também o que você está fazendo não vai mudar, não vai mudar. Não, pelo contrário, o que eles estão fazendo vai Não, piorar. vai piorar a nossa situação. Mas eu Vai digo piorar. assim, eles falam assim, você sozinha não vai conseguir mudar. Bom, mas tu E diz ele que não também tá sozinho no sozinho. ambiente dele, se ele acredita nisso, que eu não vou mudar, então ele também no ambiente dele não vai Mas tu poder diga mudar. que tu não está sozinho. Mas é claro, tu e a sabe gente, disso. a gente persiste nisso. Só que as pessoas elas nos taxarem de alguém que faz uma coisa que nunca vai mudar, Né? eles estão se auto-negando também. Mas é o que o Leandro Da falou, da capacidade. O que falta é estratégias para nós Isso é trabalhar senso Com eles, popular. exatamente. Tu pagar pra ver, sabe? A gente tem a ética de persistir na preservação e eles na degradação. Ok. A gente Só está criando o ética Capitão diferente. Planeta, entendeu? Está criando o Capitão Planeta. Amigos, deixa eu acelerar um pouquinho. Eu queria que vocês, então, cada um recebeu pelo e-mail esse texto auxiliar, certo? Então, esse texto auxiliar, ele tem um primeiro parágrafo que dá a abertura e depois cada parágrafo é dedicado a essa emoção, ao triângulo, emoção, valor, seria ética, e ação, certo? Ok? Então eu gostaria que vocês, dedicassem essa semana para ler esse texto e fazer as pontes agora com o texto que eu vou comentar em seguida aqui do livro, tá bem? Mas então, do ponto de vista assim, de memorização, você tem 3 emoções transdisciplinares. A primeira é o do religar consigo mesmo. O fundamento teórico dessa emoção são os 3 níveis de realidade. Quando é que você está diante de um nível de realidade, Eduardo? É quando as leis que regulam os fenômenos não são compatíveis. Ok? Então aqui nós vivemos numa dimensão em que a lei da gravidade, a lei da ação e reação, a lei da inexorabilidade do tempo, da flecha do tempo, são leis que estão valendo. Então essas são leis do nosso mundo macrofísico. Se tu derrubar uma coisa, cai. Sabe? No mundo quântico não cai. Também o passado e o presente não funcionam. E a ação e a reação também não funcionam. Porque no mundo quântico a ação e a reação está associada a uma pertinência atemporal e fora do espaço. E não material. Não está associada à distância, certo? Ela é uma causalidade não causal, certo? Bom, então mudou as leis, mudou a realidade. Os fenômenos são diferentes. Aí quando tu chega no mundo dos espíritos, das emoções, do amor, são outras leis. São outras leis. Não dá para tu querer usar a gravidade lá. Não dá para tu querer usar a flecha do tempo. Tem amor que fica a vida toda. Então, quer dizer, são outras leis no mundo espiritual, no mundo dos sentimentos. Então, esse religare do humano consigo mesmo é quando tu, como humana, como pessoa, se vê tendo os 3 níveis dentro de você. Okay? É quando tu te reconhece como uma realidade quântica. É quando tu te reconhece, evidentemente, como uma realidade macrofísica. E é quando tu te reconhece como uma realidade espírita. Bom, então a segunda emoção é a emoção do religar do humano com a natureza, ou seja, no acoplamento estrutural.
Eu sou o que sou porque o Sol produz os carbonos. Quem quer isso, cara? Precisa dizer mais alguma coisa? Hã? Precisa dizer mais alguma coisa? O meu carbono, cara. Hã? Então essa consciência da irredutibilidade das minhas relações. Eu sou o que sou porque existem as relações com as quais eu sou o que sou. Pô, isso é bonito demais, cara. E as coisas com as quais eu me relaciono têm os mesmos níveis dos quais eu sou feito. Exatamente. Seja um jacaré, seja uma pedra ou uma baleia, tá bom? Um corpo único. Um corpo único. No corpo, no teu corpo. Sim, a tua unidade. Porque a O questão planeta é um grande clausura- homem, o homem é um pequeno planeta. A terceira emoção é a emoção da transcendência do espírito humano. A ideia aqui, Maria, eu escrevi isso pensando em ti e hoje vejo o quanto isso é. Porque essa coisa do dinheiro, da guerra, por que nós somos assim tão bárbaros? Está aqui a resposta. Nós temos que aprender a transcender. Ou seja, nós temos que aprender a evoluir o nosso espírito. Porque não é mais a cabeça ou o corpo que parece que vai evoluir. Aqui se trata da evolução do espírito. Como é que se faz isso? Bom, a lógica ternária nos ajuda. Ou seja, superar essa visão dialética das coisas, de que tem que haver uma síntese que anula, né? E passar por uma visão mais dialógica, em que não há necessidade de anular os pares de contraditórios. Com a dialógica, com a teoria da complexidade, nós passamos gradativamente a usar a palavra pares de complementares e não pares de contraditórios. Repete, não entendi essa palavra. Pares e... Complementares. A dialética é um pensamento bastante forte desde os gregos, né? E a dialética ela está baseada no pressuposto de que o que está em jogo é um par de contraditório. Então a noite é contraditória com o dia, o homem é contraditório com a mulher, o frio é contraditório. Entende? E com a complexificação da leitura da realidade, a gente observa que as coisas não são bem contraditórias, as coisas são complementares. A noite é a noite e o dia é dia, mas isso é a tua visão de observador. Tá certo? Parece que o outro não seria um. Não, e mesmo porque é dia porque está o sol, mas no outro lado está a noite porque está virando. Então não é bem contraditório, são fenômenos, é uma fenomenologia. Né? Claro, se eu sou homem e tu é mulher, mas também, então é a mulher e o homem, não é que a mulher é o contrário. A mulher é o contrário do homem. A ideia do silogismo lá, né? A ideia de tipo, agora, dia e noite. Agora é noite. Logo não é dia. Mas você pode pegar e fazer um outro ponto de vista também, né? Que tipo, aqui é noite, logo é dia em outro lugar. Claro, pronto. Aí está complementar. Já viu isso? Olha, tá vendo? Está passando. Olha aqui. Aqui é dia e aqui é noite. Ué, mas enfim. Então a ideia de complementar, ela avança na nossa cabeça quando a gente usa a teoria da complexidade e a própria transdisciplinaridade com a lógica ternária. Quando você passa de contraditório para complementar, a ideia de um elemento que tem pertinência com o dia e com a noite e que está num outro nível, por exemplo, eu sou homem, a Maria é mulher. Bom, mas nós dois somos humanos. Nós não somos vermes, nós não somos você leu jacaré. Não, somos humanos. Ela é mulher, eu sou homem. Tá certo? O dia e a noite, o dia e a noite, bom, mas é a biosfera. A biosfera é que tem dia e a noite, é o planeta. Então, transcende. É a síntese, né? Não é síntese. Aí é que tá. Não é síntese, é transcendência. Onde é noite, é a biosfera. E onde é dia, também é. Então, a biosfera, evidente, é o elemento que transcende. Ela não é ou dia ou noite, é dia e noite. Ela é dia e noite, ela é a biosfera. Ela tem pertinência com o dia e com a noite. Agora, tu só vai entender isso a hora que tu tiver o conceito de biosfera. É mesmo, a biosfera tem dia e tem noite, claro. Por isso que ela é. Tá certo? Então, tu faz a mediação. O elemento T é essa mediação. E aí nós vamos entrar em uma leitura que eu quero que vocês leiam,
que é a ideia da zona é um conceito, a zona de não resistência, da onde vem o conceito sagrado. É com esse elemento P que nós temos condições de ver realidades que não são passíveis de redução. Então, biosfera é um conceito que, na medida em que tu toma ele como uma capacidade descritiva, tu já não pode mais reduzir o planeta a planeta tem infinitos, mas biosfera não, até onde se sabe. Tá certo? Eduardos tem infinitos, agora o Eduardo Batata só tem um. pronto. Então então essa ideia do elemento T nos dá um poder de trabalhar as irredutibilidades. Então, por favor, peguem esse livrinho que agora vocês vão trabalhar. Amanhã eu vou mandar para vocês a sugestão de leitura para esses 3 parágrafos. Tá certo? Esse fica comigo? Fica. Tem 20 capítulos esse livrinho, todos pequenininhos, de 2, 3 páginas. Tá? E eu vou dar para vocês esses. As dicas. Bom, eu quero que vocês percebam que esse livro, esse exemplar, está assinado pelo Bazarab, né? Link do Word. Então, eu vou fazer esse comentário de como é que a gente pode chegar a essa perspectiva pedagógica, tá? Que é evidente que ela não está aqui no Bazarab, tá bom? Ah, se todos os livros já viessem com a sugestão de leitura. Ah, mas cada um tem o seu viés, né? Mas ele tem pelo menos no sumário, né? Tem as sugestões já comentadas. Então, essa semana é uma semana que eu espero que vocês leiam um pouquinho mais, tá? Para a gente fazer uma boa aula na semana que vem. Vamos fazer um fechamento? Professor, Oi? eu não peguei a ser emoção falando de O quê? Transcendência do espírito. Ah, é a transcendência do espírito. A transcendência do espírito. Sim. A gente viu, mas deixou de sair. Eu acho que a gente deixou olha, a gente estava o Luiz, estava o Luiz, Batata. Foi o caderno. Acharam Você, acho que ficou o seu caderno. Eu vou ali agora. Vou tirar. E a garrafa do lado? Eu vou tirar amanhã. Alguém lembra do seu pertinho? Precisa dar o dinheiro agora? Eu vou te dar 4 quilos de vitamina 2, pode ser? Eu acho que eu vou pegar Isso aí pegar lá Tinha já. me ligado essa semana, você me ligou esses dias, né? Vai precisar disso. Tem um defeitozinho também. Que é aquela semana.
Linda,